Amigos queridos, bom dia. Que Jesus nos abençoe. Que possamos, nesta manhã sublime de luz, iniciarmos o nosso Evangelho com as vibrações destes queridos amigos. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 5º, Bem-aventurados aflitos, causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se o preferirem, têm duas fontes bem diferentes que é necessário distinguir, porquanto umas têm sua causa na vida presente, outras fora dessa vida. Buscando-se a origem dos males terrenos, reconheceremos que muitos deles são as consequências naturais do caráter e do comportamento daqueles que os sofrem. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua própria imprevidência, de seu orgulho, de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas pela falta de ordem, de perseverança, pela má conduta ou por não terem sabido limitar os seus desejos? Quantas uniões infelizes, porque foram resultados do interesse ou da vaidade, nas quais os corações não teve a participação? Quantas desavenças e discussões funestas teriam sido evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades são resultados da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Quantos pais são infelizes porque não combateram as más inclinações de seus filhos desde o seu princípio? Por fraqueza ou indiferença, esses pais deixaram que neles desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da vaidade, que recebe o coração. Posteriormente, ao colher o que semearam, admiram-se e afligem-se com falta de respeito e a ingratidão desses filhos. Que todos aqueles que têm o coração ferido pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente a própria consciência, que procurem passo a passo a origem dos males que os afligem. E verifica-se, na maior parte das vezes, não podem afirmar: se eu tivesse feito, ou se eu não tivesse feito tal coisa, não me encontraria nessa situação. A quem, portanto, devem todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem é assim, em um grande número de casos, o construtor do próprio infortúnios. No entanto, em lugar de reconhecer essa verdade, ele acha mais simples, menos humildes, para sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável de má estrela, quando em verdade a sua má estrela está na sua negligência. Os males dessa natureza certamente constituem um número considerável das vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para seu aperfeiçoamento moral, tanto quanto para o aperfeiçoamento intelectual. Amado Jesus, que nesta manhã luminosa, esta verdade sublime que o Evangelho nos traz, possa aquecer os nossos pensamentos com reflexões que nos levam a perceber e a sentir as nossas fragilidades, os nossos desacertos, os nossos erros. Ó Senhor, fortalecei-nos na fé, na confiança, para que possamos vencer todas as dificuldades do caminho. Que os Espíritos amigos nos esclareçam, nos intuam, estejam conosco, para que nós estejamos mais conscientes e mais firmes nas nossas decisões. Jesus, que o Senhor olhe por todos os nossos irmãos que ora passam por dores, por dificuldades. Não nos esquecemos, Senhor, daqueles que ora estão desabrigados, daqueles que estão passando pela prova do apego, para que eles possam, Jesus, compreender que sempre há um novo dia.
por aqueles irmãos queridos que se encontram em dores nos hospitais, que os espíritos amigos possam auxiliá-los, por aqueles, Jesus, que estão nos seus lares, que o Senhor esteja com todos nós. Obrigado, Mestre, que a sua paz nos assista, hoje e sempre, que assim seja. Queridos amigos, essa lição do Evangelho me chama bastante atenção, porque nós, na verdade, não pensamos, né, nas nossas aflições, nas causas de nossas aflições, e muitas vezes isso acontece pela nossa distração em relação à verdade, causas atuais das aflições. Nós muitas vezes temos vivido situações tão sérias quanto essa questão da aflição, esquecendo muitas vezes que a aflição ela vem de uma inquietação destrutiva, que nada constrói em nosso benefício e nem em benefício do outro. E essas aflições, justamente, ela provoca em nós um movimento de tanta insatisfação, de tanta dor, de tanta inquietude, que parece que é uma precipitação que nós temos, algo que nós, às vezes, não sabemos nem definir, e que nos leva à cólera, à intemperança, às atitudes contrárias ao bem. Muitas vezes, ainda nessas aflições, nós temos visto que nós muitas vezes não aprendemos ainda a falar. Então, hoje nós estamos vendo tantas violências que são causadas por vários motivos. Motivos esses que nós precisamos saber quais são as nossas intenções, o que nós estamos contraindo para nós mesmos. Então, muitos impulsos que chegam até nós, eles talvez nos leve a pensar, ou muitos nem pensam, que esses impulsos podem converter em crime ou uma falta grave, justamente porque a aflição é um desafio que poucos suportam. E cada dia nós estamos vendo que nós não sabemos vivenciar e aplicar aquilo que o Evangelho vem nos trazendo. Então, uns são impacientes, outros guardam uma tristeza infundada, e a aflição acaba sendo para todos nós um desafio, e muitas vezes geradas por situações que foram equivocadas por nós mesmos, né? Nós temos encontrado tantos indiferentes, e essas pessoas que são indiferentes, ela nem sempre atende os avisos que cada um fala, que cada um auxilia, o que o Evangelho nos fala, ou aquilo que um pai aconselha. Nós temos outros que já são mais prudentes, mas tudo aquilo que contraria, ele vai tomando uma atitude que acaba virando aflição, que não sabem exprimir o porquê essa dor. Então, nós temos visto, parece que a humanidade vive numa intemperança constante. E nós não temos tido nenhum momento um olhar para que a gente possa perguntar por que eu estou tão aflito. Se Jesus nos disse que nós seríamos bem-aventurados, e Kardec nos coloca nesse item do Evangelho algumas situações que merecem considerações por nossa parte, chamando a atenção dos nossos irmãos, porque as vicissitudes da vida elas são de duas espécies. Uma estão nessa reencarnação, nesta existência, e a outras estão fora dela, quer dizer, nós já trouxemos como referências na nossa estrutura mental, na estrutura da memória, com correspondência também no nosso perispírito. Outros nós vamos ver que é provocado por nós mesmos, essas aflições.
pelas nossas uniões infelizes, porque nós só olhamos o nosso interesse ou a nossa vaidade, mas nunca olhamos os interesses do coração. Quantas discussões estéreis, funestas, poderiam ter sido evitadas com mais moderação se nós tivéssemos mais vigilância, mais cuidado? Quantas doenças e enfermidades são resultados dos nossos excessos de toda sorte? Nós sabemos o quanto o álcool, o fumo e tantas outras coisas, a gula, nos fazem tanto mal, e nós percebemos também que isso nós não pensamos e nós desrespeitamos até as ordens médicas. Então, nós vamos ver, nós vamos contraindo dificuldades que nós mesmos teremos que responder. Nós temos visto quantos pais que são infelizes porque não conseguiram combater as más tendências de seus filhos desde que eles eram pequenos. E esse é um item que nós gostaríamos de chamar a atenção. Os pais hoje estão fazendo tudo o que os filhos querem e não aquilo que eles necessitam. E isso pode trazer dor amanhã, porque não é tudo no mundo, eu não posso ter tudo o que quero, mas eu posso lutar. Eu tenho que ensinar o valor do trabalho, o valor de esperar, de respeitar. Então, muitas vezes, é uma fraqueza que nós ainda carregamos conosco, ou uma indiferença que esses pais deixaram desenvolver dentro deles e deixando desenvolver dentro dos seus filhos os germes do orgulho, do egoísmo e da vaidade, que vão ressecando o coração. Assim nos diz Kardec. Posteriormente, ao colherem o que semearam, admiram-se e afligem com a falta de respeito e ingratidão desses filhos. Quando nós damos tudo para os filhos, nós nos tornamos escravos deles. E nós precisamos mostrar, mesmo que a gente tenha recursos financeiros, que a vida não se constrói com facilidades, porque amanhã eu não sei quais são as dificuldades que eles terão que enfrentar. E nós queremos muitas vezes tampar as dificuldades dos nossos filhos, dando presentes, comprando as situações que mereciam ter um olhar diferente. Então, todos aqueles que trazem o coração ferido pelas vicissitudes e decepções da vida, interroguem friamente a própria consciência. Esse é o conselho que Kardec nos dá, que procuram passo a passo a origem dos males que os afligem e verificam se na maior parte das vezes não podem afirmar: se eu tivesse feito ou se eu não tivesse tal coisa, não me encontraria nessa situação. Isso aqui gera uma dor no espírito quando a gente fala: nossa, mas por que eu não soube disso antes? Às vezes, nós estamos sabendo, mas não temos coragem de dizer um não. Um não, muitas vezes, muda a vida do espírito. Então, nós, muitas vezes, devemos olhar com muito cuidado a personalidade daqueles que fazem parte dos nossos relacionamentos. Porque, muitas vezes, todas essas aflições foram criadas por nós nessa atual reencarnação. Então, nós precisamos ver que nós mesmos somos os próprios construtores dos nossos infortúnios. Muitos enganos, muitas ilusões, geradas justamente pelo mundo materialista. Os males dessa natureza, muitas vezes, precisam ser analisados, porque são eles o maior número de dificuldades que vamos carregando e trazendo para as vicissitudes da vida. Então, nós temos uma lei, e essa lei, ela é soberana, é a lei do amor. A lei dos homens é muito diferente da lei do amor, da lei de Deus. E a lei humana, ela atinge certas faltas e a pune. Mas, porém, nós não podemos dizer
que ela, tudo aquilo que ela condena, ela alcança as necessidades ou ao processo de educação do espírito. Então, Kardec, no item 5, ele nos chama atenção também para isso. Ele diz assim: a lei humana atinge certas faltas e a pune. Pode-se então dizer que o condenado sofre as consequências do que fez. Qualquer crime que nós, ou qualquer atitude, mesmo os crimes passionais que nós estamos vendo aí hoje, né? Nós teremos que responder por isso. A nossa própria consciência vai nos pedir. Mas ele coloca, mas a lei não alcança e nem pode alcançar todas as faltas. Ela pune mais especialmente aquelas que causam prejuízos à sociedade e não as que causam danos àqueles que a cometem. Porque ela não olha o pensamento, ela não olha a causa. E isso gera grandes sofrimentos, e os sofrimentos, o que são? Consequência dos nossos erros. Erros que não foram analisados, pensados, mas sim praticados aleatoriamente. E nós precisamos também pensar que compete ao pai e à família, desde cedo, exemplificar o bem. Hoje nós estamos vivendo uma geração que as crianças ou os jovens, especialmente na adolescência, eles criticam aqueles que fazem o bem. Eles não têm esse olhar para melhorar o seu futuro. O futuro para eles é apenas a conquista de um diploma, mas nós precisamos entender e que quantos desses jovens vêm encontrando ou aumentando mágoas dentro de si que se transformam em aflições. Então, nós precisamos ver que todos nós temos que ter uma vontade enorme de modificar o panorama de nossa existência. E o silêncio, muitas vezes, diante de determinados fatos, ele é o guardião da serenidade. Mas nós não podemos esquecer que nós precisamos tomar atitude com tudo aquilo que nossos olhos veem diante da colocação que precisamos fazer com os nossos irmãos para que eles possam vivenciar uma oportunidade diferente de amar. Às vezes nós falamos assim, eu prefiro calar do que falar. O silêncio, quando precisa, é muito importante, mas falar sempre o necessário é mais importante porque ele vai desfazer enganos, vai limpando os raciocínios, entendendo cada dia mais o que Jesus nos confiou, o que Jesus nos ensinou e o que Jesus nos trouxe, que é a verdade. E a verdade, ela pode transformar o ser, mas é preciso que a gente tenha uma orientação bem segura sobre tudo aquilo que nós temos feito. Então, nós observamos, né, até a cortesia, a gentileza, né, que é o primeiro passo da caridade, a gente hoje não tem nem visto isso. Então, amigos, é preciso que a gente pense nisso. Pense muito hoje para que a gente não venha chorar amanhã. Então, nós precisamos entender que nossos pensamentos, nossas atitudes, muitas vezes geradas por interesses pessoais, pelas intenções do materialismo, das ilusões, nós temos criado grandes aflições, grandes dores para nós mesmos. Que Jesus nos abençoe, que os espíritos amigos nos inspire, que tenhamos força, coragem, fé para sustentar a nossa caminhada no bem e auxiliar aqueles que estão junto de nós. Agradecidos, Jesus, por esta manhã, pedimos mais uma vez a caridade do passe. Fortaleça os nossos pensamentos no bem, Jesus, que a nossa consciência amplie, o nosso olhar ganhe uma nova dinâmica e que possamos contribuir para o bem-estar do outro, aliviando as dores íntimas causadas pelas nossas próprias negligências. Dai-nos força e coragem
que o passe possa nos reabilitar, Senhor. Amado Jesus, nós te pedimos pela fluidificação das águas, que ela possa nos apacentar e que ela possa nos sustentar, que o seu amor possa envolver, enlaçar todos os nossos irmãos de caminhada. Dai-nos força para aprender a dizer sim, sim, não, não, na hora certa. Que o Senhor nos abençoe, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Amigos queridos, recebo o abraço amoroso, fraterno, do Grupo Espírita Esperança e Caridade. Que Jesus esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja.